Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso canal e hoje a gente vai falar de emergência aguda na diabetes, que é o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Cíntia, por que eu tenho que saber esse assunto? Bom, se você tem diabetes tipo 2, se você é familiar ou se você é cuidador, é importante você conhecer disso, porque você não pode agir nem prevenir frente àquilo que você não conhece. Para você ser um bom gestor, para você ajudar alguém a fazer uma gestão eficiente, você precisa conhecer desse assunto. Então, quanto mais informação você tiver e melhor você aplicar esse conhecimento, mais saúde e qualidade de vida você vai ter, apesar da diabetes, não é verdade? Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Oliveira, eu sou jornalista e enfermeira, sou pós-graduada em Nutrição Funcional e Terapêutica Ortomolecular e esse é um canal dedicado à informação e educação para a saúde. O que é o estado hiperosmolar hiperglicêmico? É uma complicação aguda grave da diabetes, como nós já falamos, que se caracteriza por uma hiperglicemia acima de 600 mg por decilitro e uma desidratação grave. Não só a hiperglicemia, mas é o que essa hiperglicemia ela vai provocar. Uma perda de água muito grande, que compromete a circulação de sangue e a chegada de suprimentos e nutrientes e oxigenação dos órgãos. Essa perda de água muito grande vai levar à perda de eletrólitos, como sódio e potássio, que são importantes para o funcionamento dos nossos órgãos. É muito característico da diabetes tipo 2 em pessoas mais idosas. Então, como é que esse quadro se instala? A pessoa tem uma diminuição da produção de insulina, mais uma resistência à ação da insulina, ou seja, a insulina já não está fazendo tanto efeito, né? Além da pessoa ter produção diminuída, a insulina já não está fazendo tanto efeito. Então, o que acontece? Quadro de hiperglicemia. O nosso corpo ele não consegue identificar que já tem muito açúcar nos vasos sanguíneos, ou seja, muita glicose ali, uma glicemia elevada. Ele identifica o quê? Que está faltando açúcar para as células. E faltando açúcar para as células, o que ele faz? Libera uma hormona chamada glucagon, que vai atuar no fígado para quebrar o açúcar que está ali armazenado e jogar na corrente sanguínea. Além do estado de hiperglicemia, que vai fazer com que essa pessoa desidrate, você tem aí outros fatores precipitantes. O principal deles, infecções. Entre 30% a 60% dos casos dessa crise hiperglicêmica está associada ao fator desencadeante infecção. Uma infecção urinária, uma infecção pulmonar ou outro tipo de infecção. O açúcar já está elevado e esse fator desencadeante vai fazer com que haja um evento que a gente chama de estressor que eleve mais ainda o açúcar na corrente sanguínea e promova uma diurese ainda mais aumentada. Quais seriam outros fatores desencadeantes? A falta de adesão terapêutica, a pessoa deixou de tomar a medicação, por exemplo, isso vai fazer com que haja aí uma hiperglicemia grave. O alcoolismo, um trauma, um fator agudo estressante, a pessoa pode passar por uma cirurgia e até mesmo ter um infarto agudo do miocárdio, um AVC, tudo isso pode levar a um quadro hiperglicêmico grave. Nesse caso, nós estamos falando do que? Do estado hiperosmolar hiperglicêmico. Outro fator desencadeante seria alguns medicamentos. Por exemplo, os corticosteroides e diuréticos. E aí é preciso chamar de novo a atenção para as pessoas mais velhas que podem estar fazendo uso de diurético. Porque o que acontece? O diurético ele vai fazer com que a pessoa perca mais água. Se ela está no estado onde ela está com a glicemia elevada e está desidratada, perdendo volume, perdendo água, o diurético vai concorrer ainda mais para a perda de volume, perda de água e perda de eletrólitos. Então, normalmente você tem uma pessoa mais idosa. Por que você está falando do mais idoso, Cíntia? Porque é aquela pessoa que já não tem aquele autocuidado, já não pode não lembrar de beber água, de hidratar, e isso pode concorrer para a situação. A própria falta de líquido pode desencadear infecção urinária, por exemplo. Quais são os sintomas do estado hiperosmolar hiperglicêmico, Cíntia?
Os sintomas clássicos da diabetes, a pessoa tem sede excessiva, urina demais, fome, perda de peso. Quando agrava, sintomas neurológicos, do tipo desorientação, confusão mental, até perda de consciência e coma. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A vigilância. Na presença de sintomas clássicos da diabetes, tô tendo muita sede, estou urinando muito. Deixa eu medir aqui a minha glicemia para ver a quantas andas. Então, por exemplo, na presença de uma desorientação, um estado de confusão mental no idoso, não é para pensar, estou ficando velho, ou essa pessoa, meu pai ou minha avó está ficando mais velho, não. Deixa eu medir a glicemia aqui dessa pessoa para ver como é que está. O que fazer nesses casos, Cíntia? Bom, havendo a suspeita da pessoa estar tendo uma crise hiperglicêmica, ligar para o serviço de saúde, buscar orientação ou buscar as urgências hospitalares. Mesmo que essa pessoa esteja numa residência sênior, esteja em casa, não é simplesmente, eu vou tentar resolver o problema. Não se trata apenas de dar soro a essa pessoa para resolver a desidratação, nem de diminuir a glicose dela, dando a medicação ou aplicando a insulina, se for o caso. Por quê? Houve aí a perda de eletrólitos e o principal objetivo é repor os líquidos dessa pessoa, a volemia. Mas atenção, é preciso fazer correções de eletrólitos, por exemplo, do potássio, antes da pessoa vir a fazer uma terapia, uma insulinoterapia para baixar o açúcar. Se a pessoa tomar, por exemplo, a insulina, no caso de uma pessoa que já toma insulina, com diabetes tipo 2 que já toma insulina, se ela for tomar a insulina sem antes fazer uma correção do potássio, ela pode ter uma arritmia grave. Em âmbito hospitalar, vai ser feito monitoramento contínuo, vai ser feito análise, vai ser feito reposição de eletrólitos, vai ser feita insulinoterapia. Então é outro patamar. O que diferencia, Cíntia, uma cetoacidose do estado hiperosmolar? As duas condições agudas graves. O que diferencia? Bom, no estado hiperosmolar ele é mais característico da diabetes tipo 2, enquanto que a cetoacidose da diabetes tipo 1. E o que diferencia basicamente por exemplo, é que no estado hiperosmolar hiperglicêmico você não vai ter acidose. Ou seja, a pessoa não vai cursar com o quadro de acidose, por quê? Porque ela ainda produz insulina. E ela produzindo insulina, a insulina ela inibe a quebra da gordura, a chamada lipólise, para a formação de corpos cetônicos. Então, enquanto que na cetoacidose ela tem um estado de acidose metabólica, no estado hiperosmolar hiperglicêmico ela não tem um quadro de acidose, mas ela tem uma desidratação mais grave. O quadro da cetoacidose ele se instala rapidamente, porque a pessoa já começa a ter a acidose, ela é muito agressiva para o corpo, então rapidamente a pessoa dá conta. Enquanto que no estado hiperosmolar hiperglicêmico a coisa é insidiosa, cursa ali dias sem a pessoa perceber. Então quando o brinquedo quebra, é porque o quadro grave se instalou. Sobre esse assunto, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. E se você gostou, não esquece de compartilhar. Assim você nos ajuda a levar esse conteúdo para muito mais pessoas, tá bom? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.